Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje veremos os embargos de declaração. Muito bem, antes de começar a tratar aspectos pontuais do tema, nós devemos recordar que o objetivo dos embargos, em verdade, eles estão ligados à ideia de melhorar uma decisão judicial, por vezes sanar um evidente vício ou aperfeiçoar uma decisão judicial. Claro que os embargos declaratórios eles não têm finalidade de revisar ou de anular decisões judiciais. Isso já era o que vinha sendo construído pelo STJ por meio de um precedente importante que está nos embargos de declaração em um recurso especial 930.515, ministro Castro Meira. Portanto, aqui é importante recordar que os embargos de declaração não têm a pretensão de ser um outro recurso que vise novamente revisar a decisão judicial. Aqui busca-se sanar uma omissão, uma contrariedade, uma obscuridade, às vezes um erro material e, em algumas situações até distintas, aperfeiçoar a decisão. Mas vamos adiante então. Para entender a estrutura dos embargos de declaração, é importante vermos o cabimento. Onde está o cabimento? O cabimento está no artigo 1022 e diz o seguinte: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, antes de vermos efetivamente cada um dos incisos com as suas pontuações, o que nós devemos recordar primeiro é que os embargos de declaração estão tratados pelo princípio da taxatividade na estrutura recursal. Todavia, muito se sabe que a natureza dos embargos de declaração é de natureza diversa. Na verdade, os embargos de declaração têm uma finalidade de oposição, mas para essa estrutura recursal e pelo princípio da taxatividade, que já foi visto, efetivamente os embargos estão colocados como recurso. E tem, portanto, quais situações de cabimento? Veja-se, antes de nós vermos as situações, veja um importante precedente do STJ que demarcou o espaço em relação à estrutura dos embargos de declaração. Dizia o STJ já há um certo tempo: cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. Isso tem que estar frisado aqui. Decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas do relator, inclusive. E isso já estava construído no recurso especial número 762.384 de São Paulo, ministro Teori Zavascki, à época no STJ. Então vejamos as situações de cabimento, a partir dessa construção inicial. No inciso 1º, é possível perceber que a primeira situação de cabimento dos embargos é na ocorrência de obscuridade. Nós já conversaremos um pouquinho sobre isso. Segunda situação, no mesmo inciso, a contradição. A obscuridade se dá quando, em verdade, não se consegue compreender aquilo que o julgador quer efetivamente dizer com a decisão. E, portanto, a decisão está obscura e precisa ser aclarada, precisa ser melhor traduzida, para que as partes possam compreender as razões da decisão. Mas não é só. O outro ponto é da contradição. A contradição, para que efetivamente caiba embargos de declaração, não deve ser uma mera contradição de teses, por exemplo, da tese elencada pelo autor e da que fora utilizada pelo juiz para decidir. Não é isso. A contradição ela está colocada na estrutura da decisão judicial. Por exemplo, a fundamentação diz que improcede o pedido do autor, mas no dispositivo, a sentença, por um exemplo, diz que são procedentes os pedidos do autor. Então há uma evidente contradição entre a estrutura decisória que foi adotada, já que em um dado momento se fala em procedência e em um outro momento se conclui pela procedência, ou o inverso também. E tanto é que eu gostaria de tratar aqui rapidamente de alguns precedentes do STJ que nos mostram isso. Veja-se que não se configura contradição, segundo o STJ, o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações da parte. É exatamente isso que nós já conversávamos aqui. E o precedente que nos diz isso é o recurso especial 928.075. O ministro Castro Meira é quem relatou. E, da mesma forma, a contradição ela pode se estabelecer entre afirmações
constantes do relatório, da fundamentação e do dispositivo da ementa. E da ementa, por exemplo, que é o que já disse o STJ em um julgamento da Corte Especial, no ERESP número 40.468 do Ceará, ministro César Asfor Rocha. Então aí já se tem uma boa estrutura de como se poderia observar essa contradição. Muito bem. No segundo inciso do mesmo artigo, nós temos ali uma segunda situação de cabimento, que é a já conhecida omissão, que se dá quando o juiz deixa de resolver questão que está colocada e que merecia ser resolvida. Nessa situação, há uma evidente omissão que merece ser sanada, um vício que merece ser sanado. Em terceiro lugar, no inciso terceiro, na verdade, mas na quarta situação de cabimento, nós vamos ter o erro material, situação já reconhecida de tempos pela jurisprudência, que permitia ao julgador corrigir eventual equívoco na decisão em relação à estrutura de erro material. Então, se há um erro material de números, por exemplo, o juiz pode, por meio dos embargos de declaração, também solver este vício. Isso é bastante importante. Bom, para fechar a compreensão da leitura do inciso segundo que nós acabamos de fazer, eu recomendo que se observe com calma o parágrafo único do mesmo dispositivo, que vai nos indicar o conceito de omissão. Então, o que é efetivamente omissão para o novo Código de Processo Civil? Veja-se, parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que, inciso 1º, no parágrafo único, deixe de se manifestar sobre tese firmada. Isto é super importante, marque o tese firmada. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então aqui a questão é, deixou de falar o julgador sobre tese firmada, importante para a resolução do problema? Sim, deixou. Portanto, está então caracterizada a omissão, seja de uma tese firmada em sede de casos repetitivos, evidentemente, seja em sede de assunção de competência, que também pode ocorrer. No inciso 2º, do mesmo dispositivo, nós vamos ver que a omissão também está estruturada caso incorra em qualquer das condutas do artigo 489, parágrafo 1º do novo Código, que fala ali da falta de fundamentação na decisão judicial. Portanto, há falta de fundamentação? Há. Antes de nulificar a decisão, se pode utilizar dos embargos de declaração visando sanar este vício da omissão e evitar-se uma nulidade. Caso assim não seja, consequentemente a nulidade será o resultado. Muito bem, vamos ver então agora a estrutura do prazo e do procedimento aqui nos embargos de declaração. Diz o artigo 1023, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Portanto, essa é a estrutura de lapso temporal. Em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. E acrescento aqui do erro material, caso efetivamente seja a situação. E não se sujeitam a preparo. Então, esta é outra importante informação. Embargo de declaração não tem preparo. Se faz por petição dirigida ao juiz e efetivamente no prazo de 5 dias. Muito bem. Agora, só a título de informação, é importante recordar que o parágrafo 1º do artigo 1023 aplica a regra do artigo 229 do novo Código, que diz que os litisconsortes que têm diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, inclusive, eles terão como garantia os prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Portanto, aqui se aplica também a ideologia do prazo dobrado para essas situações nos embargos de declaração. Pois bem, super importante ainda é observar a estrutura dos efeitos modificativos que podem ser aplicáveis aos embargos de declaração e como isto se dá na efetiva prática. Vejamos o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, que nos diz o seguinte: o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso, e aqui está a condição sine qua non, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então vamos por partes. A regra é que a estrutura dos embargos de declaração ela não contemple
toda a estrutura de contraditório pleno e efetivo, porque é um momento próprio. Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar uma omissão, uma obscuridade ou contradição, por exemplo, o que o juiz monocraticamente pode fazê-la se a sua decisão for monocrática. Ponto. Está tudo muito tranquilo e já era assim, inclusive antes. Agora, caso a decisão que possa vir a decorrer dos embargos de declaração, ela tenha o cunho modificativo, ou a potência, ou a potencialidade de ser modificativa, é dever sim do julgador abrir vistas à parte adversa para que possa fazer as contrarrazões e, em assim, fazendo as contrarrazões, os embargos então efetivamente restarem conclusos para a decisão. E essa é a estrutura que se pensa para as situações de modificatividade aplicáveis aos embargos. Tanto é que eu gostaria de trazer aqui um precedente importante do STJ, que diz que se admitem embargos declaratórios com efeitos infringentes, ainda contra decisões teratológicas, absurdas, em que é evidente o descompasso da decisão com o contexto fático-jurídico da causa. E é nesse sentido que a jurisprudência, portanto, ela admite excepcionalmente a estrutura dos embargos declaratórios com o efeito modificativo ou infringente, como outros dizem. É exatamente isso que já se decidiu nos embargos de declaração, em embargos de declaração no agravo regimental, em um agravo número 314.971 do Espírito Santo, ministro Luiz Fux, à época, no STJ. Outro aspecto ainda também importante em relação ao prazo para julgamento agora. Vamos passar adiante. O artigo 1024 diz o seguinte: o juiz julgará os embargos em 5 dias. Claro que esta é uma previsão que seria ideal para a estrutura dos embargos de declaração, que no prazo de 5 dias se tivesse uma decisão, assim como no prazo de 5 dias seja interposto ou oposto o respectivo embargo. Claro que isso, na realidade brasileira, é insustentável, mas ainda assim a previsão está aqui. O texto gostaria que o julgador pudesse julgar os embargos em 5 dias. Claro que isso é, evidentemente, no contexto atual, impossível de acontecer, ou praticamente sem possibilidade de realização. Mas ainda assim a regra está lá. Bom, seguindo essa estrutura, gostaria de rapidamente falar sobre o procedimento de julgamento dos embargos de declaração em relação à decisão colegiada, porque há um procedimento para as decisões colegiadas e há um procedimento para as decisões monocráticas. As de cunho monocrático estão no parágrafo 2º, as de cunho colegiado, parágrafo 1º. Vejamos então o parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto, e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído na pauta automaticamente, na próxima pauta. Veja-se, isso se nós estivermos a falar de uma decisão colegiada que mereça ser aí efetivamente melhor tratada por meio dos embargos de declaração. Isso acontece, por exemplo, quando no recurso de apelação há uma omissão, uma obscuridade, contradição ou até um erro material. Né? Uma situação pontual de uma decisão colegiada, né, em que os 3 desembargadores já pronunciaram seus votos. Nessa situação, os embargos de declaração serão dirigidos efetivamente para que o colegiado decida. Mas caso a decisão ela seja unipessoal, e isso pode acontecer, nós temos a regra do parágrafo 2º. Vejamos como isso se dá. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão, portanto o relator ou aquele julgador que monocraticamente decidiu, né, decidi-los-á monocraticamente. Decidi-los o quê? Decidi-los-á os embargos de declaração. Então a estrutura é basicamente essa. Se foi somente o relator quem proferiu a respectiva decisão omissa, contraditória, obscura ou em erro material, ele unicamente vai então corrigir o respectivo equívoco ou conhecer dos embargos. Da mesma forma, o que já nós vimos anteriormente, quando a decisão for colegiada. Bom, também é importantíssimo o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que vai tratar aqui das situações de conversão dos embargos de declaração em agravo interno.
E isso já se dava com uma certa frequência nos tribunais, quando o relator percebia que os embargos de declaração eles eram opostos, mas que na verdade tinham um cunho e a ideologia reformadora. E por vezes aqui as situações de cabimento do agravo interno, situações que permitiam então ao próprio relator já tempos atrás no velho código converter então os embargos de declaração em agravo interno. Vejamos o parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como um agravo interno, se entender ser este o recurso cabível. Agora veja a condição sine qua non para isso. Desde que determine previamente a intimação do recorrente, para no prazo de 5 dias completar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do 1021. Quais são as exigências do 1021? Recorde, são as exigências de impugnação específica, porque o 1021, no parágrafo 1º, determina exatamente isso, que a petição do agravo interno ela deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. E é isso que vai se fazer neste caso aqui, caso os embargos de declaração, depois de opostos, sejam convertidos para um agravo interno. Então, abre-se a oportunidade para que a época embargante, agora já na sequência agravante, na modalidade interna, faça essa impugnação específica. Muito bem. Também gostaria de tratar rapidamente do parágrafo 5º, que é importante, que fala da desnecessidade de ratificação. E esse é um problema que existia já no anterior código e que a jurisprudência tinha um caminho diferente. Vejamos primeiro o dispositivo e vamos falar sobre isso. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. E aqui o problema da ratificação era grave, porque o sujeito, por exemplo, temos lá um acórdão em um recurso de apelação, em que ambas as partes têm uma sucumbência recíproca e, portanto, uma das partes resolve manejar o recurso especial e a outra os embargos de declaração. O que acontecia? Os embargos de declaração eles têm, por natureza, o efeito interruptivo, que faz com que o prazo ele seja simplesmente concedido à totalidade novamente, do zero, e o sujeito que havia interposto o recurso especial, ainda também no lapso temporal da decisão na apelação, ele, para que o seu recurso fosse efetivamente viável, ele teria que ratificar a anterior interposição do recurso especial e as suas razões, por uma razão, porque a decisão dos embargos de declaração poderia mudar ou não o cunho da decisão na apelação. Isso, com uma certa frequência, acontecia e se exigia a ratificação. Hoje, não mais se exige pelo novo Código. Uma das partes fez os embargos de declaração, a outra recurso especial, antes mesmo de decidir se os embargos de declaração, mas dentro do prazo dos respectivos recursos, em decorrência do resultado do acórdão de apelação, por exemplo, se sim, não há mais necessidade de fazer a respectiva ratificação. E é exatamente por isso que o dispositivo diz que será processado e julgado independentemente de ratificação. Isso é super importante para que se compreenda a estrutura que fora colocada aqui. O artigo 1025 fala do pré-questionamento. Esse é um aspecto importante, já que os embargos de declaração eles eram utilizados com uma certa frequência para essa finalidade. Vejamos o respectivo artigo. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Agora veja o que vem depois. Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. E aqui eu gostaria de fazer um traço. O que acontece? Para que se evite aqui aquela questão de embargou ou não embargou, fez o pré-questionamento ou não fez o pré-questionamento, o Código resolve acabar com a possível controvérsia aqui e diz: foi feito embargo de declaração? Foi.
O pré-questionamento foi suscitado? Foi. O tribunal não respondeu a ele? Tribunal de origem? Não? Pois bem, o Tribunal Superior, em observando depois a estrutura recursal, poderá considerar aqui feito o pré-questionamento. E isso é super importante. Por isso que o dispositivo diz que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que o próprio tribunal local não os tenha conhecido e resolvido. E quem vai efetivamente considerar isto, para que seja ou não o pré-questionamento dado como tal, é a superior instância, os tribunais superiores. E é por isso que, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, o Tribunal Superior pode considerar existente os respectivos pontos trazidos pelo embargante, bem como erro, omissão, contradição ou obscuridade. O artigo 1026 é outro importante artigo, e aqui nós já vamos nos encaminhando para o final. Ele vai tratar efetivamente de uma estrutura já conhecida nos embargos de declaração, que é a realidade de poder-se pensar, assim como a jurisprudência já vinha caminhando em certo sentido, em conceder efeito suspensivo aos embargos de declaração. Mas antes disso, sabendo que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Vejamos o artigo então, artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. É isso que diz o dispositivo. Então, regra, não tem efeito suspensivo nos embargos de declaração, o que permite o cumprimento provisório da respectiva sentença, por exemplo. Mas veja que há um precedente importante, que é o embargo de declaração nos embargos de declaração de embargos de declaração no agravo regimental de um agravo, 816.356 de Minas, relator ministro Fernando Gonçalves, que já estruturava que desde que conhecidos os embargos de declaração, esses interrompem o prazo para a interposição de outros recursos de qualquer das partes. Então, eu preciso que os embargos de declaração eles sejam recebidos e, para tanto, ao menos conhecidos. Não preciso ter provimento? Não, mas eu preciso que os embargos sejam conhecidos para que a interruptividade possa fazer-se presente. Agora vejamos a concessão do efeito suspensivo, que é o que acabamos de conversar um pouquinho atrás. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator. E agora vem a condição. Se demonstrada, a probabilidade de provimento do recurso, que nada mais é do que fumus boniuris, né? Ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas situações, pode-se conceder o efeito suspensivo, para que, então, também a eficácia da decisão de base ela seja suspensa. Muito bem. Agora há um outro ponto que merece bastante atenção, já no final de nossa conversa, que é a estrutura dos embargos de declaração protelatórios. Infelizmente, eles existem e devem ser, então, observados. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, vamos parar um pouquinho aqui. Quando é que há uma efetiva constatação de que os embargos são meramente protelatórios? Quando eles não têm estrutura de cabimento, quando eles não têm efetiva razoabilidade na sua interposição ou na sua oposição. Não há razão para embargar. Não há omissão, não há obscuridade, não há contradição, não há erro material, não há o que se busque a não ser a reforma da decisão ou a anulação da decisão. Situações que efetivamente, em regra, não comportam embargos de declaração. Então aqui se poderia configurar as situações de embargos protelatórios. Então veja, o juiz ou o tribunal, em decisão necessariamente fundamentada, então condenará ou condenarão efetivamente o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Isso é bastante importante. A multa pode ser de 1, pode ser de 1,5, mas não pode exceder a 2. E veja-se que um importante precedente já vinha mais ou menos nesse sentido, já que o recurso manifestamente protelatório, evidentemente, é aquele que tem por finalidade unicamente retardar
o processo e o seu curso. E não é à toa que o próprio STJ ele tem um entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório, de outro lado, o recurso em tese cabível pela legislação vigente. Então tem que tomar cuidado para que esse contexto se implemente. E é exatamente isso que diz o recurso especial 215.418 de São Paulo, ministro Vicente Leal. Também é importante destacar que o órgão jurisdicional tem o dever de sancionar, punir efetivamente o embargante cujo intuito recursal é manifestamente protelatório. E isso já foi decidido nos embargos de declaração, no agravo regimental, no ERESP 869.238 de São Paulo, ministro Humberto Martins. Para encerrar aqui os últimos pontos, veja-se que ainda pode haver, infelizmente, a reiteração. Né? Pode ser que eu oponha embargos manifestamente protelatórios, estes não sejam sequer efetivamente providos por natural, e eu então reoponha, né? Haja uma reiteração na oposição dos embargos de declaração. Veja-se que aqui a situação se agrava. Na reiteração, diz o parágrafo 3º, dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será, veja que é dever, é ordem destacada, a multa será elevada até 10%, portanto, neste limite de percentual, sobre o valor atualizado da causa. E agora vem um acréscimo de penalização, que é uma partícula de adição, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Isso é importantíssimo. Reitero? Reitero. Então, tem uma multa elevada? Sim, e ainda, necessariamente, para continuar recorrendo, preciso fazer o depósito do valor que está aqui sendo aplicado a título de sanção, com exceção, por evidente, diz o dispositivo da Fazenda Pública e dos beneficiários de gratuidade da Justiça que vão recolher ao final do processo. E para a última afirmação de hoje, o último aspecto, pode ser que o sujeito ainda seja insistente e dos embargos de declaração tenha uma multa de 2%, por exemplo. Tenha um novo embargo de declaração oposto e uma reiteração com majoração da multa de até 10%. E digamos que o sujeito ainda tente um terceiro embargo de declaração. Nesse caso, diz o parágrafo 4º, que não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. A finalidade não é essa. Os embargos de declaração têm muito mais valor do que meramente tomar tempo e desestruturar o processo. Um grande abraço do professor Renan Tamayo e até mais.